Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é alimentos orgânicos. Para conversarmos sobre este tema, eu recebo aqui o professor Carlos Armênio. Ele que é engenheiro agrônomo e é professor da Exalc, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pertencente à USP, Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor Armênio? Tudo bem com você, Fábio? Tudo perfeito. Tudo bem, graças a Deus. Professor, para começar aqui a nossa conversa a respeito de alimentos orgânicos, o que diz a lei? O que pode realmente ser considerado como alimento orgânico? Olha, a legislação de orgânicos no Brasil, ela, ela sofre um ajuste periódico. Então, a lei, de maneira geral, diz que o alimento orgânico é o que é produzido dentro de sistemas que são ambientalmente e socialmente melhores. E a lei restringe o uso de adubos minerais, adubos químicos, popularmente chamados, e também proíbe o uso de agrotóxicos. Os transgênicos também são proibidos na lei. Por outro lado, há um aspecto, vamos dizer assim, mais positivo na lei, que é que o agricultor tem que tomar medidas ativas de proteção do solo, de recomposição das áreas de proteção permanente, da reserva legal. Então, isso é que são alimentos orgânicos. Eles, por um lado, têm uma definição do que não se pode fazer e, por outro lado, uma definição do que se deve fazer. E professor, essa legislação, ela é respeitada? A gente consegue realmente encontrar no mercado alimentos verdadeiramente orgânicos ou às vezes alguns agricultores acabam driblando essa legislação? Existe um sistema de garantia da qualidade orgânica que é controlado pelo Ministério da Agricultura. Então, esse sistema ele prevê três modalidades de, de, de enquadramento. Uma modalidade é o que é chamado certificação por auditoria. Então, os agricultores são periodicamente visitados por inspetores que verificam se aquilo está de acordo. Existe uma outra modalidade que é que os agricultores fazem conferências cruzadas sobre se os seus pares estão usando ou não as técnicas de produção orgânica. E existe finalmente uma terceira modalidade que é para agricultores que trabalham em pequena escala e em venda direta de produtos. Esses agricultores não podem usar o selo orgânico, mas podem usar o apelo. O apelo orgânico é muito forte hoje, não é? Todo mundo quer viver de forma mais natural, se alimentar da forma mais saudável possível, mas o apelo pode ser convertido em selo ou não. O que está nos supermercados normalmente tem um selo, e é desses dois sistemas de controle anteriores. Eu, eu sou muito tranquilo, Fábio, quanto à confiabilidade do sistema de controle do Ministério da Agricultura. Agora, isso não quer dizer que não haja pessoas que usem o apelo orgânico sem que o produto seja de fato orgânico. E aí é um caso de enquadrar na lei, né? Como existe o Sistema Federal de Inspeção Sanitária, assim por diante. Eu não sei se Professor respondi a sua Armênio, pergunta. respondeu, claro, e me surgiu uma outra dúvida. O senhor falou a respeito da fiscalização ali de pares, né? De um agricultor, acho que fiscalizando se realmente o parceiro está agindo dentro da legalidade, dentro da legislação. Como é que funciona isso na prática? Existe uma visita de agricultores junto a outros agricultores? Explica melhor isso para a gente, por gentileza. Sim, isso é uma modalidade de garantia de qualidade que foi desenvolvida no Brasil. A ideia é a seguinte, que quando você tem agricultores que no seu conjunto estão envolvidos com um determinado
setor de atividade, é de interesse de todos eles que esse setor progrida. Então, qualquer agricultor que eventualmente transgrida a norma, ele causa um problema para o conjunto. E o sistema por inspeção, ele é baseado numa visita que ocorre uma vez, 2 vezes por ano à propriedade, enquanto que o controle pelos pares, ele é muito mais frequente. Então, nesse sistema de controle por pares, uma determinada organização de produção orgânica acompanha a produção de outra organização de produção orgânica, em rede, de tal maneira que não apenas uma vez ou 2 por ano existe a conferência do sistema, mas a qualquer momento isso pode acontecer. É um sistema bem seguro. E professor, qual que é o perfil desse produtor de alimentos orgânicos? Estamos falando de pequenos agricultores, médios, existem os grandes também. Traça esse perfil para a gente. Olha, Fábio, o perfil, existe primeiro, é bom esclarecer isso, uma definição, uma concepção incorreta, não se enquadra bem na realidade, do que é atividade agrícola. Então, se você olhar os dados do censo, o penúltimo, do último censo, eu não tenho isso de memória, 84% dos agricultores se enquadravam, no Brasil, na categoria de agricultura familiar. Então, quando a gente fala de agricultura familiar, nós estamos referindo ao grosso do número de agricultores. E isso não é apenas no Brasil, isso é no mundo. A agricultura como negócio é um negócio, sobretudo, familiar. Agora, pode ser familiar numa escala menor ou numa escala maior. Para certos produtos, por exemplo, hortaliças, a produção se dá, sobretudo, em unidades de produção bastante pequenas, enquanto que para outros produtos, como soja, milho, cana, gado de corte, a produção se dá mais em áreas ampliadas, em grandes propriedades. Quando você considera esse panorama e vai olhar para a produção orgânica, você constata que, em média, a produção orgânica de um determinado item, ela mais ou menos reflete o que é usual para aquele item. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos a cultura que mais ocupa área em produção orgânica é cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar é uma cultura frequentemente cultivada em escala ampliada, não é? E a unidade maior de produção de cana-de-açúcar orgânica aqui, a maior unidade do mundo em açúcar de álcool orgânico é a usina São Francisco, em Sertãozinho, que planta, eu não sei dizer o número nesse momento, mas da ordem de 17, 18 mil hectares de cana orgânica. Mas, no que se refere à hortaliça, a maior parte das propriedades é pequena. Agora, professor, uma coisa que o senhor falou e que eu achei bastante interessante a gente destacar. Quando nós falamos de agricultura familiar, então, não são só pequenas propriedades agrícolas. Como o senhor falou, tem também famílias que produzem numa escala muito maior. E realmente, por parte da população, sempre quando fala agricultura familiar, pensa aquela coisa pequenininha, né? Deixa eu esclarecer uma diferença, Fábio, entre o conceito de agricultura familiar no mundo, da FAO, e o conceito de agricultura familiar no Brasil. Então, ao nível de mundo, a agricultura familiar é caracterizada pela ocupação de mão de obra, sobretudo da família. Então, pelo menos metade da mão de obra que roda, faz a propriedade funcionar, tem que ser da família. Nesse caso, é a agricultura familiar.
pensando com esses termos, a maior parte da agricultura na América do Norte, na Europa Ocidental, no Japão, mas também na África, na América Latina, é familiar. A agricultura é um negócio, sobretudo, tocado por família. Agora, na definição brasileira, nós temos três cortes que definem a agricultura familiar. O primeiro corte, na definição brasileira, é o tamanho da área. A área não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. E um módulo fiscal, por exemplo, aqui na minha região, Piracicaba, é 10 hectares. Quer dizer que se você tiver até 39,9 hectares, você pode se enquadrar como agricultura familiar. Se tiver 40,1 hectares, não se enquadra mais. O segundo corte da nossa legislação é a mão de obra, coincidentemente com o conceito internacional. E o terceiro corte, que é ajustado anualmente, é a renda. Então, existe um limite de renda para ser enquadrado como agricultura familiar. Considerando esses três cortes, o número de propriedades em agricultura familiar no penúltimo censo eram esses 84% que eu mencionei. Mas se você tiver uma propriedade pequena, que tem um bom resultado econômico, e ela pode não se enquadrar como agricultura familiar simplesmente porque faz mais dinheiro do que o que se quereria, pelo corte legal. Ou tem esse limite arbitrário também do tamanho. Né? Se você for ao oeste do Paraná, ou ao Cinturão Verde de São Paulo, você vai encontrar várias propriedades que trabalham em escala familiar e não se enquadram porque ou estão um pouco acima do módulo, ou então porque fazem mais dinheiro do que a legislação põe como limite. Agora, professor Armênio, eu conheço muita gente que defende os alimentos orgânicos, mas também existem os críticos dos orgânicos no que diz respeito ao preço. Eu escuto muitas pessoas falar, poxa, mas o orgânico ele continua tão mais caro que o alimento convencional. Por que os alimentos orgânicos têm esse preço mais elevado, professor? Então, acho que a primeira razão, a mais reveladora é o fato de que há uma procura muito, muito grande. Então, a oferta acaba sendo insuficiente. Agora, há outras razões. Né? E o produto orgânico ele exige mais cuidado para ser produzido. Normalmente, ele gasta muito menos em insumos, mas pede mais mão de obra, mais administração. E um outro aspecto é que o preço dos produtos orgânicos ele não é uniforme em diferentes vias de comercialização. Se você for ao supermercado, os produtos orgânicos custam muito. Realmente é um valor bastante elitizado. Agora, quando você vai às feiras de produtos orgânicos, em que você tem menos intermediação e um contato mais direto do produtor com o consumidor, aí os preços nas feiras de produtos orgânicos são bem mais acessíveis. Uma modalidade de comercialização que é minoritária no Brasil, mas que tem crescido bastante aqui e muito mais rapidamente ainda na América do Norte, na Europa Ocidental, no Japão, é o esquema de cestas semanais. Nessas cestas semanais, um produto pelo outro, os preços costumam estar bem mais próximos do mercado convencional. Professor, fale mais a respeito dessas cestas semanais. Ali já vem um conjunto de produtos orgânicos, o consumidor já pode comprar ali como se fosse uma cesta básica, mas só de orgânicos, é isso? Há várias modalidades, Fábio. Uma modalidade, a mais simples, é de um produtor que tem um acordo com um número de consumidores e ele fornece semanalmente uma cesta de produtos.
Essa cesta pode ser fechada com os itens que ele tiver à disposição, ou pode ser aberta. O consumidor escolhe os produtos que ele quer. Essa é a maneira, é o modo mais simples. Há outros modos mais complexos também de cestas semanais. Então, um grupo de agricultores conjuntamente oferece para os consumidores uma gama de produtos, normalmente hoje a internet, e o consumidor faz o seu pedido e no dia acordado ele retira a sua cesta semanal, ou a cesta é entregue também em casa. Há várias modalidades. Mas o que são os aspectos centrais desse sistema é que é um circuito curto de comercialização, então os preços costumam ser bem mais acessíveis, cria um vínculo de confiabilidade, de confiança, uma relação humana de confiança entre o produtor e o consumidor, de tal maneira que as chances de fraude são muito menores. Esse sistema tem crescido muito, inclusive com produtos que não são 100% orgânicos. Por exemplo, determinados agricultores têm muita dificuldade em controlar formigas cortadeiras. Eles podem comunicar aos seus clientes: não, nós não usamos inseticidas aqui, com exceção de iscas para formigas cortadeiras. Se o cliente aceitar isso, está de bom tamanho. Assim, é o vínculo de confiança que vale, né? Agora, esse produto... Respondeu sim, professor. Só que me gerou outra dúvida. Já esse produto, ele pode ter uma certificação de produto orgânico? Não, porque ele já abre uma exceção ali. Tá. Porque, não pode. Então ele não pode. Então o que eu acho que eu não deixei muito claro, Fábio, é que o sistema de cestas semanais, ele é muito interessante. Ele é bem mais acessível. E ele, em certa medida, pode dispensar o enquadramento total nas normas orgânicas. Enquanto que, se você quiser usar o selo orgânico, o produto tem que estar 100% enquadrado. Entendi. Professor, o senhor disse agora há pouco que a demanda pelo alimento orgânico é bem mais alta do que a oferta. O que faz com que mais produtores não produzam orgânico? É a dificuldade, tem a ver com a dificuldade de produção, tem a ver com os investimentos. Por que a gente não consegue ter o produto orgânico numa produção de maior escala? Há várias razões para isso, né? Uma primeira razão, que eu diria que é a mais importante de todas, é que é mais difícil produzir orgânico do que produzir convencional. Não sendo original, mas usando as palavras de um consultor nessa área, a produção convencional é mais ou menos mecânica de fusca. Você leva uma chave de fenda, um pedaço de arame, um alicate, e se der algum problema no meio do caminho, você aplica um veneno. Enquanto que a produção orgânica, ela é uma espécie de mecânica de avião. Você tem que ter todo o seu sistema preparado para que não haja problemas durante o voo. Então é mais difícil fazer produção orgânica. Não é mais fácil, não. É preciso muito mais agronomia para fazer produção orgânica do que produção convencional. Agora, também tem um papel importante as políticas públicas, né? Em todos os lugares onde você tem políticas públicas de estímulo à agricultura orgânica, você consegue um desenvolvimento rápido da produção. Quando eu falo, Fábio, de políticas públicas, não necessariamente eu estou me referindo a subsídios. Talvez a política pública que mais impacte a produção orgânica a nível dos municípios é a criação de feiras de produtos orgânicos, feiras exclusivas de produtos orgânicos. E isso na alçada dos municípios. São os municípios brasileiros que têm a prerrogativa de definir os locais e datas de feiras. Então, uma feira orgânica pode promover uma tremenda ampliação da oferta em cada município.
Professor, qual que é o principal desafio de um produtor de orgânicos para que, de repente, mesmo ele querendo produzir orgânico, algum deslize ali dentro da propriedade dele não contamine o produto? Sei lá, uma água, de repente, ou um problema com o solo. Quais são os principais desafios enfrentados por esses agricultores? A água é realmente um problema para o conjunto da produção de hortaliças, sobretudo de hortaliças de consumo cru. O, existe uma normatização federal para o padrão de qualidade de água que é aceito para cada tipo, para a irrigação de cada tipo de produto. Infelizmente, eu lamento dizer que esse padrão não é respeitado na produção convencional. No caso da produção orgânica, como os produtores têm que investir mais tempo, mais conhecimento, e eles sabem que o consumidor deles é mais exigente, normalmente as associações de produção orgânica fazem um controle mais cuidadoso da água de irrigação, de tal maneira a não usar água contaminada. Mas eu diria, Fábio, que a maior dificuldade técnica na produção de orgânicos, ela não está propriamente dentro da propriedade, mas fora da propriedade. Eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais. É que se a gente, os venenos agrícolas, eles nos possibilitaram ampliar as áreas de cultivo de cada espécie e as épocas também. Eu vou exemplificar com tomate. Tomate é uma planta que não gosta de calor e umidade combinados. E também frio e umidade combinados não são bons para tomate. Se a umidade do ar estiver muito elevada, se tiver muita chuva, as folhas do tomate simplesmente são destruídas. Então, aqui na nossa condição do sudeste do Brasil, essa situação de não ter umidade elevada no ar, ela é alcançada no inverno. Então, no inverno da maior parte do Planalto Paulista, é possível produzir tomate sem problema de doenças foliares. Então, até a época de entrada dos venenos agrícolas, a gente consumia tomate nessa época. Tomate era uma planta de inverno. Com o advento dos venenos agrícolas, nós fomos contornando essa inadequação durante o verão aplicando fungicidas. Então, nós aumentamos o período em que o tomate está disponível para o consumo. E nós fomos fazendo isso numa tal escala que hoje você vai ver tomate sendo cultivado em praticamente todo o ano. E o consumidor ele acabou perdendo a noção da sazonalidade. Ele não sabe, o consumidor não sabe mais que produto é de que época. De tal maneira que nós fomos, por assim dizer, mimados pela oferta baseada na aplicação de produtos químicos. Então se você tiver uma dona de casa, tanto infelizmente típica, ela vai ao mercado e vai tentar comprar, nas 52 semanas do ano, o mesmo conjunto de, eu vou inventar aí, um quilo de tomate, 2 pepinos e 3 pés de alface. E acabou. Ela quer isso durante todo o ano. Então, mas por uma grande felicidade aqui nessa condição do trópico em que nós estamos, é possível produzir produtos frescos o ano inteiro. Em qualquer mês nós vamos ter produtos frescos, mas não os mesmos produtos. Então, quando você pensa numa agricultura e numa alimentação sustentáveis, isentas de venenos agrícolas, usando uma quantidade pequena de insumos externos à propriedade, necessariamente você tem que pensar em ajustar a nossa alimentação à sazonalidade e à regionalidade. Então, por acaso, eu faço isso em casa há muitos anos.
assim, sempre com uma grande diversidade de produtos, sem recorrer a nenhum artifício químico. Então, assim, na verdade, existe a necessidade de um reaprendizado de hábitos alimentares. Eu vejo isso como muito Professor Armênio. positivo. Oh, pois Não, não. conclua o raciocínio, por favor. Não, eu vejo isso. Algumas vezes as pessoas dizem, mas então eu não vou poder comer tomate em fevereiro? Eu vejo isso de outra maneira. Eu vejo isso assim. Nós vamos poder ter a oportunidade de ter uma festa muito maior de sabores, de preparações na nossa dieta do que uma coisa monótona de salada de alface e tomate. Eu vejo como positivo, mas é um desafio. Professor, o nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor rapidamente respondesse a minha última pergunta aqui, que é a seguinte: em relação aos orgânicos, o senhor falou dessa falta de informação, às vezes, do consumidor. Em relação aos orgânicos também falta bastante informação, né, professor? Porque eu já escutei pessoas dizerem assim, por que eu vou pagar mais caro por esse alimento? A pessoa não entende por que o orgânico, às vezes, é mais caro. O senhor acha que o varejo deveria explicar um pouquinho melhor do que se trata o produto orgânico junto ao consumidor? Eu acho que o conhecimento do que é produto orgânico, ele melhorou muito, mas ele ainda não é suficiente. E essas três proparoxítonas, né, orgânico, hidropônico e transgênico, na cabeça de muitos consumidores não é bem claro o que cada uma delas significa. A maior parte das pessoas, contudo, eu acho que tem uma ideia de que o orgânico é alguma coisa mais próxima do natural, do caipira, do que se fazia antigamente. O que não deixa de ser verdade, mas ignora o fato de que para fazer a produção orgânica a gente precisa de muita informação nova, muitas tecnologias recentes que têm possibilitado a gente produzir cada vez mais sem recorrer a produtos químicos. Professor, eu quero agradecer. Respondeu, sim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, porque são informações bastante valiosas. Espero que no futuro a gente possa conversar mais sobre alimentos orgânicos, que o assunto é bastante interessante. Muito obrigado pela sua vinda aqui no Alesp Conecta. Está bem, professor? Meu prazer, Fábio. Muito obrigado. Obrigado. Termina aqui mais um Alesp Conecta. Hoje o assunto foi orgânicos. Conversamos aqui com o professor Carlos Armênio, da Exalc, né, Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, e a entrevista foi bastante proveitosa. Obrigado você pela atenção mais uma vez. Você já sabe, mas nunca é demais lembrar, os nossos programas podem ser vistos e revistos também pela plataforma YouTube. Todos os nossos programas ficam arquivados por lá. Está bem? Obrigado mais uma vez e até breve.